Tudo bem, pessoal? Continuando a roda dos hábitos, hoje nós vamos falar sobre a água. Não sei vocês, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço não sabem nem quanto de água tomam por dia. Alguns falam, eu tomo bastante, mas quando vai colocar na ponta do lápis o quanto realmente está tomando, vê que não está tomando nem 1,5 litro de água. Mas o detalhe não é só a quantidade. Vocês já pararam para pensar na qualidade da água que vocês estão tomando? Sabia que isso faz diferença? Qualidade da água? Eu nunca reparei isso. E como é que eu vou saber? Apesar de muitas pessoas olharem aquela tabelinha nutricional que existe atrás dos rótulos dos alimentos, eu tenho certeza que a maioria nunca nem prestou atenção na tabelinha que existe atrás da garrafinha de água. E se vocês pararem para olhar e observar, vão ver que existem águas que têm uma taxa absurda de sódio. Assim como tem águas que têm um pH ácido. É mesmo? Mas como que eu vou saber se a água que eu tô bebendo tem uma taxa absurda de sódio ou se o pH dele é ácido? Essa pergunta é bem fácil de responder. Normalmente, uma água, ela vai algo entre 1, 2, 3, 4, até lá uns 5, vai. Mas eu já vi, numa das viagens pelo Brasil, águas que tinham 100 de sódio. 100? Sendo que o normal é entre 1 e 5? Credo! Pois é, e é por isso que temos que ficar atentos. E o pH normal, um pH neutro, ele é 7. Quando você olha na garrafinha, por exemplo, ele não está dentro da tabela. Normalmente ele está no texto corrido que vem do lado de fora. E vai aparecer assim, a 25 graus, né, da temperatura da água, o pH é tanto, né? Então, se ele for 7, ele tem um pH alcalino, neutro alcalino. Acima de 7, ele tem um pH alcalino. E abaixo de 7, ele tem um pH ácido. E quanto mais nós consumimos coisas alcalinas no nosso organismo, nosso corpo ele fica em uma homeostase, ele fica mais estável, fica mais saudável. Quanto maior a acidez, por exemplo, aumenta o processo inflamatório, aumenta a possibilidade de um processo infeccioso e entre outros aspectos. Por isso é muito importante observar o pH da água também. Nossa, eu não sabia disso. E eu nunca parei para ler e para olhar qual é o pH da água que eu tô tomando. Outras pessoas procuram filtros de água. Existem filtros muito bons que ele tira todas as impurezas e ele ainda alcaliniza a água. E esses filtros existem de diversas marcas, vocês podem procurar na internet que vão achar de monte. Assim, Interessante. e assim que vocês tiverem garantida a qualidade da água, aí sim é hora de se preocupar com a quantidade que está bebendo. Existem muitas formas da gente incluir a água no nosso dia a dia. Não somente bebendo como água, mas a gente pode fazer águas saborizadas, entre sucos, entre refrescos, chás. O importante é a ingestão desse líquido. A minha dica é sempre ter uma garrafinha por perto. E de preferência, não de plástico, sempre de vidro ou uma garrafa térmica. Por que não de plástico? Alguns tipos de plástico, quando colocados em temperaturas elevadas ou temperaturas baixas, geladeira ou deixados no sol, elas soltam toxinas. E aí não adianta nada tomar uma água toda intoxicada, não é verdade? Então eu sugiro vocês terem uma garrafinha própria, ou de vidro, ou de cerâmica, ou uma garrafinha térmica para estar guardando essa água maravilhosa para hidratar o corpo. E para trocar aqui uma ideia com vocês, é importante a gente manter essa garrafinha ou esse copo sempre no lugar onde a gente enxerga.
Porque no dia a dia, na correria, às vezes a gente realmente esquece de tomar água. Mas se tiver num lugar bem visível, for um copo bem cheguei, for uma garrafinha super chamativa, a gente vai acabar olhando para ela e lembrando da necessidade de tomar água. E vai ficar muito mais fácil de nós hidratarmos. E para você poder curtir mais ainda a hidratação, você pode variar um pouquinho, não precisa ser só a água. Ela pode ser um refresco, pode ser um suco, pode ser uma água saborizada. De repente você leva uma garrafinha, coloca umas folhinhas de hortelã, ou se não leva a garrafinha, depois troca com gengibre. E existem várias opções que vocês podem fazer. Existem muitas folhas que podem inclusive desintoxicar o organismo, mas isso a gente fala no próximo vídeo. É importante também ter a noção de quantos ml tem o recipiente que você está usando para beber a água, para que você realmente tenha uma noção de quanta água você está bebendo. Pelo menos 2 litros de água por dia é importante, mas água, quando eu digo água, ela inclui a água, o suco, o refresco, a sopa, o chá que a gente toma no dia a dia. É 2 litros de líquido. Então vamos sempre nos cuidar e estar de olho, porque a água, além de hidratar o nosso corpo, mantém a nossa pele lindíssima, o nosso cérebro funcionando, a nossa musculatura trabalhando e todos os órgãos também dependem disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal, e a gente se vê na próxima!